um salve para você que se liga aqui no canal do TF. Sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense responsável por este canal, onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo. Esse é o terceiro do dia, que é o nosso almoço com o TF. Poxa, TF, tá entrando tarde hoje, o almoço com o TF tá mais para café da tarde com o TF. Mas eu tive hoje uma participação lá no SBT Esporte Rio, fui convidado, então o programa acabou quase 15 para as 2 e só consegui gravar o nosso almoço com o TF após este horário. Então, peço desculpas, mas hoje foi por uma boa causa. O detalhe é o seguinte, meus amigos, vamos lá. Botafogo tem um novo alvo no mercado segundo o Fogalnet, que é o atacante Ronald, revelado pelo Internacional, que está na equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Mas ainda não houve o acerto entre Botafogo e a equipe paulista. Vou explicar para vocês o que eu apurei na manhã de hoje. E além disso, o Túlio Lustosa está olhando o mercado. Porém, o Botafogo continua esbarrando naquele velho problema. Qual o problema, Thiago Franklin? O problema financeiro, meu amigo. O Botafogo não tem dinheiro para nada. Então, como não tem dinheiro para nada, o que acontece? Tem que esperar oportunidades de mercado. Isso às vezes acontece, às vezes não. O Túlio está com o orçamento bem restrito para buscar peças neste momento da temporada. Outras contratações irão acontecer. Como eu falei hoje no Giro de Notícias, se você não viu, está passando aqui nos cards. E com isso, o Botafogo vai ter que usar um pouquinho mais, mas não muito mais. Continuará tendo uma das menores folhas da Série A do Campeonato Nacional. Estes serão os assuntos neste almoço com o TF. Então eu peço para você, meu amigo ou minha amiga ligadinho aqui, para deixar aquele like maroto, aquela sua inscrição marota, compartilhar esse vídeo no seu grupo do WhatsApp maroto, sorriso maroto, é tudo maroto no dia de hoje. E agradeço a galera do SBT pelo convite, agradeço a Fernandinha Maia, ao Ruggeri, ao Casimiro, Pedro Certezas não estava lá hoje, substituir, né, se é que podemos colocar assim, o Grande Certezas, a Natália, o Diego, a galera do SBT, muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar novamente deste programa. Hoje, não aí com vocês no estúdio, mas dentro da minha humilde residência. Primeiro assunto, eu acho que é o que vocês estão querendo saber. Ronald, segundo o Fogalnet, uma publicação hoje, o Botafogo está negociando com esse atacante. Um jogador de lado de campo, um baixolinho ali de 1,61 m. Um jogador com alegria nas pernas, é perna rápida, um jogador de pernas muito rápidas. É um atleta que hoje, digamos, que falta no Botafogo, um jogador que saiba fazer o corredor, que tenha uma velocidade e que até mesmo tenha uma facilidade de fazer gols. E isso esse menino Ronald tem, né? Um jogador que possui uma qualidade bem interessante. Nas listas de torcedores aí que são jogadas em grupos do WhatsApp, colocadas no Twitter, vários torcedores vão dar TF, esse Ronald é bom, o Botafogo tem que ir atrás dele, é um jogador interessante, não sei. E realmente é um jogador bem interessante para o Botafogo, não é um craque, não seria para ser um titular do Botafogo, mas é uma opção bem interessante para o banco. Mas TF, ele vai acertar? Então, a minha apuração foi a seguinte. Entrei em contato hoje com pessoas ligadas ao Botafogo e também ao Ronald. E o que acontece? O Botafogo conversou com o pai do jogador, com o pai do atacante, que é quem faz estas negociações. E o jogador demonstrou-se, claro, jogar numa equipe grande como o Botafogo. Quem não gosta? O Túlio Lustosa ainda não fez um contato com o Botafogo de Ribeirão. E aí que mora o perigo, já que a equipe paulista, ninguém sabe se vai liberar ou não este atleta. Ele é um jogador importante no esquema tático de um time que está brigando para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro e o Botafogo considera que possa ser uma negociação um pouco mais complicada. O Glorioso irá tentar colocar algum jogador ali na negociação, tentar oferecer alguém para ver se isso facilita o negócio. Mas é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos aguardar as próximas cenas, as cenas dos próximos capítulos, para a gente saber no decorrer desta semana ou da semana que vem qual vai ser o desenrolar da história, se o Ronald vai ou não vestir a camisa do Botafogo. TF, você acha que vale a pena? Acho. É um jogador interessante, se caso ele venha dentro daquilo que o Botafogo possa pagar, vai ser uma boa contratação. E indo para o segundo e último tema do nosso almoço com o TF,
contratações. Outras irão acontecer, isso é fato. Já falei aqui no canal há uma semana que o Botafogo estava buscando atletas no mercado da bola, já trouxe dois, o Kelvin e também o Eber Bessa, que veio de Portugal. Muita gente fala assim, por que o Eber Bessa não renovou com o Vitória de Setúbal? Se ele fosse tão bom, ficava em Portugal. Porque o Vitória de Setúbal, ele teve um problema financeiro e devido a isso, lá em Portugal, tem uma situação chamada cumprimento de regras. E quando as equipes devem, o que acontece? Elas são rebaixadas. O Vitória de Setúbal foi derrubado para a Série C de Portugal. Isso mesmo, Série C, por causa de atrasos salariais. Vejam como são as coisas bem diferentes do que elas são aqui no nosso país. E com isso, o Eber Bessa, que tinha algumas sondagens de outros países da Europa, decidiu voltar para o Brasil e com um salário bem dentro da realidade do Botafogo. Não vou falar exatamente, está entre ali 40 e 70 mil reais é quanto esse jogador vai receber para vestir a camisa do Botafogo, com contrato até dezembro de 2021, podendo, após o Campeonato Nacional, se algumas metas não forem cumpridas, ele pode ser rescindido. Por que o Botafogo tem feito esses contratos assim, TF? Por causa de duas situações. Tem a SA, que a gente não sabe quando vai acontecer, e tem, se não acontecer a SA, nós teremos uma eleição presidencial aqui no Botafogo no mês de novembro. E com isso, teremos novos nomes administrando o Botafogo até que a SA saia, se ela não sair antes, aquela enrolação toda. Então, por isso que ninguém está colocando contratos muito longos para não prejudicar uma futura administração. E isso, para mim, é algo correto, porque você não pode deixar É a mesma coisa nas tuas cidades aí. Se o prefeito que está saindo esse ano fizer um contrato aí para a prefeitura totalmente gigantesco e ele vai sair, não tem como, né? É uma coisa bem bizarra se isso acontecesse. E pelo menos isso, aí fica ali a critério de quem estiver assumindo o Botafogo em fevereiro se vai renovar ou não. O Kelvin tá nessa situação, o Eber Bessa chegou nessa situação e outros jogadores talvez cheguem nessa situação caso o cara não seja um extra série. Se o cara não for um extra série, o Botafogo vai colocar aí o contrato curto. Mas voltando ao que eu vinha falando anteriormente. O Túlio Lustosa está com orçamento muito enxuto mesmo. O Botafogo tem ali aproximadamente entre 300 e 350 mil reais para gastar com salários, não tem como contratar. Por isso eu volto na situação do Ronald. Se a equipe do Botafogo de Ribeirão pedir grana, não aceitar uma proposta do Botafogo, de repente ele vem pra cá, dividem os direitos, porque o Ronald, tô toda hora pro Robert, o Ronald, ele tem um outro ponto. Em novembro ele já pode assinar um pré-contrato. E isso faz com que eu poderia fazer com que a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto perdesse o jogador de graça. Então o Botafogo talvez possa usar este ponto como algo vantajoso nessa negociação. Pode ser algo que seja utilizado. Mas voltando ao caso dos valores, o Botafogo tem uma quantia muito baixa. Então o Túlio está tendo que buscar jogadores, tendo que oferecer um salário que não tem como, de repente, competir com outras equipes. Se alguém oferecer 2 mariolas a mais que o Botafogo, a chance dessas 2 mariolas, se o jogador não tiver uma dúvida, pensar mais na parte financeira, a tendência é que ele acerte com outras equipes. Então é isso, o Túlio está buscando jogadores, mas dentro desse orçamento apertadinho que o Botafogo tem, não dá para fazer loucuras, não dá pra gente esperar que o Botafogo busque um extra série com esse salário. De repente aparece uma oportunidade de mercado, o comitê gestor ali, a parte financeira do Botafogo, ela amplie esse valor, mas nesse momento é bem provável. Então é isso, meus amigos, então é isso, minhas amigas. Estarei de volta hoje apenas às 21 horas e 23 horas e 30 minutos para o pós-jogo de Botafogo e Palmeiras. Espero que seja com uma vitória do Fogão. Tomara que seja uma vitória do Fogão, meu amigo, porque tô cansado de fazer live pós-jogo, a gente só reclamando. Espero que seja uma live pós-jogo com uma vitória importantíssima nesta nossa briga aqui. Um abraço, fiquem com Deus. O rostinho é feio, o conteúdo do canal do TV é bom. Aquele abraço, fiquem com Deus e vamos Fogão! Até mais tarde.